Fala galera, bom dia. Então, a gente vai hoje, dia 13, dar continuidade ao tema, de reprodução. Vamos fazer a parte 2, certo? Então vamos lá. Então galera, antes de tudo vamos entender uma coisa, a puberdade, todo o processo o desenvolvimento das características sexuais secundárias, ela tem início no momento que a hipófise começa a produzir os hormônios FSH e LH. Então, a FSH quer dizer hormônio folículo estimulante. É o hormônio que estimula o ovário a produzir outros hormônios, no caso, estrógeno e progesterona. O estrógeno e a progesterona são os hormônios que vão dar conta do início das mudanças, das transformações no corpo feminino para maturação e aptidão das funções reprodutivas. No caso, o FSH e o LH vai agir nos testículos, produzindo o hormônio que é a testosterona, que vai gerar as características sexuais secundárias, no caso, desenvolvimento do pênis, o surgimento da barba, e todo o processo de maturação, relacionado aí à reprodução, Essa glândula, ela, como a gente havia dito, é uma glândula mestra, ela tem ação sobre vários órgãos, Aqui nós temos outros hormônios, que vão estar agindo, em diferentes sistemas. Por ocasião da reprodução, a ocitocina é um hormônio que vai ser responsável pela ejeção do leite, Nós temos aqui, a ocitocina também agindo, sobre o útero. Mas basicamente a gente colocou essa representação para dar uma ideia, da ação do FSH e do LH sobre as glândulas, que vão estimular, a produção de estrógeno e progesterona na mulher, e no homem a testosterona, de tal modo a dar sequência no desenvolvimento das características sexuais secundárias. Então aqui, galera, a gente vê as características sexuais secundárias, no homem, o desenvolvimento do pênis, o aparecimento de pelo, no rosto, no caso a barba, todo o corpo, a voz, ela vai ficar mais grave. Então, todo o processo da transformação de um menino para um homem se deve ao hormônio testosterona, de tal modo que o FSH e o LH que desencadeia todo esse processo na puberdade. No caso, o FSH e o LH, ele vai agir sobre os ovários, que nem a gente havia dito, produzindo a progesterona e o estrógeno, que vai promover o desenvolvimento dos seios, o acúmulo de gordura, tecido adiposo nos quadris, o desenvolvimento da genitália, a gente pode chamar de vulva, no caso do homem, pênis.
Então, galera, vamos para as questões propriamente dito, né? Então, nos slides, a gente tem aqui a representação do ovário, do testículo. Então, em dado momento, né, as ações do hormônio vão desencadear o processo de meiose, que vai, por conseguinte, gerar os gametas, né, no caso o óvulo e o espermatozoide. Então eu lembro que a gente já teve aula, né, falando sobre a meiose, né? É a transformação de células 2N em células N, né? Então aqui, ó, a célula 2N produziu um óvulo, que é uma célula N, tem um número ímpar de cromossomos, né? Então, inicialmente, no ovário, né, as células têm 46 cromossomos, elas vão, por meiose, se transformar em células com 23. Então, essas células com 23 são chamadas gametas, que no processo da fecundação se unem, formando uma célula 2N com 46 cromossomos. Essas células, né, são denominadas de zigoto, e essa célula zigoto ela vai sofrer sucessivas, né, divisões até formar um novo ser, né? Mas isso é o tema que a gente vai ver no decorrer dos próximos slides. Então, para recapitular, escreve no caderno o que é a meiose. Galera, questão 2, o que é o esperma, né? Então, hoje eu vou deixar mais assim, uma atividade mesmo de leitura, né, de reconhecimento, correto? Então você vai ver que esperma e espermatozoide são coisas diferentes, né? A gente pode chamar o esperma também de sêmen, tá bom? Mas o que é o esperma? Então você vai ler aí e responde. Na próxima aula a gente vai considerar as respostas de vocês, vamos comparar aí com o que vai ser explicado. Número 3, galera, qual o nome do hormônio responsável pela ovulação, né? Então, na apresentação inicial eu falei dos hormônios FSH e LH, né? O hormônio folículo estimulante, FSH, LH é o hormônio luteinizante. Então esses hormônios são os responsáveis aí pelo início, né, do processo da ovulação, né, e também pelo início da produção dos espermatozoides nos homens, né? Então, galera, questão número 4, em que região do útero ocorre a fertilização? Então, eu já vou adiantar para vocês que a fertilização ela sempre vai acontecer no primeiro terço. Se eu pegar aqui a tuba uterina, né? Então, aqui nós temos o útero, né? O nome desse caminho aqui, né, é tuba uterina. Antigamente era chamada de trompa de Falópio, né? Então, aqui o ovário, a fecundação sempre acontece aqui, no primeiro terço da tuba uterina. Eu vou deixar para você pesquisar, você vai tentar me dizer por que a fecundação sempre vai acontecer nesse primeiro terço. Então, esse vai ser o trabalho aí, né, de investigação, de pesquisa, né, para complementar a sua resposta, porque acontece sempre no primeiro terço do útero, né, a fecundação. Número 5, o que é o endométrio? Bom, galera, o que acontece é o seguinte, né, existe uma camada, uma região aqui no núcleo, que acumula os nutrientes, os elementos necessários para uma possível fertilização. Ou seja, havendo a fecundação,
né? Essa célula fertilizada, ela vai seguir o seu caminho e vai aderir a uma superfície que é o endométrio. Então, o endométrio é uma superfície do útero que, ao longo do mês, acumula nutrientes, substâncias, né, para promover o desenvolvimento do futuro embrião. Não havendo a fertilização, ou seja, não tendo gravidez, esse endométrio ele se desprende, essas substâncias, né, que foram preparadas, né, elas meio que vencem, né, passou da validade e são liberadas. No decorrer do ciclo menstrual, o endométrio ele novamente vai estar se formando, uma perspectiva futura, né, de receber um óvulo fertilizado, ok? Então, galera, a gente vai dar um tempinho aqui nessa questão de número 5 para o vídeo ficar no tamanho legal para eu postar no blog, tá bem? Então já já eu vou apresentar a segunda parte.